Só para nossa aula de hoje, né, aqui no sétimo ano, vou trabalhar um pouquinho com vocês operações com números decimais, viu? Então, nessas operações com números decimais, primeiramente, nós vamos fazer aqui uma soma simples, né, onde vocês já sabem como armar. De acordo com o ano passado, eu creio que vocês sabem como armar certinho, né? Procurem sempre o número maior e coloquem em cima, viu? Para ajudar a resolver, ok? Então, 51 é maior do que 2. A gente sabe quem é esse número maior olhando os dois primeiros números antes da vírgula, né? Então aqui eu tenho 51 e aqui eu tenho 2. E aí eu vou somar esse 51,8 com o 2,58. Na questão do número decimal, o segredo para a gente não errar uma soma ou uma subtração é só colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Que aí não tem erro. Se vocês preferirem, né, casas vazias em relação à soma, eu posso ou não completá-la com zero, se for soma. Eu só sou obrigado a completar essas casas vazias na subtração, né? Que ela pode alterar o valor. Mas, para não correr o erro, né? Vamos completar com zero e deixar as casas iguais. Então, lembra que essa casa aqui ela estava vazia. Como ela estava vazia aqui, eu vou completá-la com zero só para igualar as casas decimais para a gente poder somar, ok? Então, aqui é uma soma. Então, a gente começa do final para o começo, né? 0 mais 8 é 8. 5 mais 8 são 13. Então, fica o 3 aqui, né? E vai 1. 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 4. E aqui baixou o 5, né? E aí a forma de resolver, lembra, por que que a gente arma vírgula embaixo de vírgula? Porque onde a vírgula é colocada, né, aqui a gente só faz descer ela, ó. Então, o resultado, 54,38, né? E um outro caso, né? Nosso número maior aqui é o 3,164. Eu já falei para vocês ele colocando o maior em cima, né? Porque no caso da subtração não tem erro, né? Viu? Então, 3,164, que nós vamos subtrair, ou seja, somar, desculpem, né? Com 0,27, viu? Então, vai ser uma soma. Lembra, ali aquela casa vazia vai sobrar ali no final mesmo, que a gente vai completar ela com zero aqui, né? Por que que ela vai sobrar lá no final? Porque eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Então, 4 mais 0 são 4. 6 mais 7 são 13. Se é 13, né? Fica o 3 e vai 1. 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 4. E 3 mais 0 é o 3, né? E bem aqui, aonde a vírgula está, a gente desce ela. Porque eu creio que com essas somas simples, ninguém tem dificuldade com elas, né? Veio a subtração da mesma forma. O número maior vai ficar aqui em cima no momento, né? Porque nós não estamos trabalhando ainda com número negativo. Então, aqui, 18,25, subtraindo desse 18,25, nós vamos subtrair 7,3, ok? Uma continha de menos aqui. Lembra, para não correr erro, né? Complete aqui essas casas vazias com zero. Então, pronto. Se eu tenho 5 e tiro zero, continua 5, né? Agora eu tenho 2 para tirar 3. Lembrem, eu não posso fazer isso, né? Se eu só tenho 2, eu não posso tirar esse 3. Então, o que eu faço? Eu vou pegar bem aqui esse 18, vou tirar aqui o emprestado dele. Ele vai ficar 7. E vou trazer esse 1 aqui para o 2, que vai ficar 12. Ok? Então, a gente vai fazer isso. Então, agora, eu posso pegar 12 e tirar 3? Posso, né? 12 menos 3 vai sobrar 9, né? E aqui, né? Era 8, nós tiramos 1, ficou 7. 7 menos 7 ficou 0. E aqui a gente vai lá e baixa o 1, viu? Então, 10,95. O resultado da subtração. O outro exemplo, né? Esse aqui eu tenho certeza que vocês devem estar achando todos fáceis, né? Então, vamos pegar aqui o 21,8. Vamos subtrair deles o 17, né? Vírgula 13. Viu? Lembrem, por que que eu comecei
organizar aqui do início, porque eu tenho que deixar essa vírgula embaixo da vírgula, né? Então lá, a primeira casa aqui, ó, hora de subtrair, né? Que é do final para o começo. A primeira casa aqui está vazia, vamos completar com o zero. Lembra, eu tenho um zero, não posso tirar 3. É diferente daqui, que a gente baixou o 5, né? Ou seja, era só baixar o 5 porque não tinha nada para tirar desse 5. Mas aqui agora eu tenho um 3 para tirar de zero. Aí eu não posso. O que que eu faço? Vou pedir aqui um emprestado para esse 8. Esse 8 vai ficar 7. E esse zero aqui, quando eu levar um para cá, vai juntar uma casa decimal, vai ficar 10, né? Aí 10 menos 3, 7. 7 menos 1, 6, né? Porque aqui ficou 7. 1 menos 7, opa, não posso. Vou fazer o mesmo processo. Vou pedir um emprestado para esse 2, que ele vai ficar 1. E esse 1 aqui vai ficar 11, né? Vai ficar o 11 aqui do lado aqui, né? O 11. Então, 11 menos 7 fica um 4. E aqui 1 menos 1 fica 0. E a vírgula desce aqui, né? Ou seja, 4,67. Ok? Espero que tenha entendido até aí. Mas lá, lembre na hora da aula, qualquer dúvida em alguma continha, vocês vão mandando as dúvidas lá no grupo que a gente vai tirando, ok? Olha, e também temos essas somas e subtrações em forma de expressões, né? Ou seja, a gente tem uma operação dentro de um parênteses, com alguma que está colocada fora do parênteses, né? Quando isso acontecer, tem uma regrinha que a gente segue, né? A gente tem que resolver sempre primeiro quem está dentro do parênteses, para depois, em segundo momento, fazer uma operação com quem vai estar lá fora desse parênteses, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira operação que a gente teria que fazer era somar o 31,4 com o 5,26, né? A gente armaria a continha aqui do lado, ó. 31,4 com o 5, lembra, sempre vírgula embaixo de vírgula, 26, vamos somar. Ah, sobrou uma casa, completamos com o zero. Aí lembra lá, é soma. 0 mais 6 continua 6. 4 mais 2 também é 6. 1 mais 5 também é 6, né? Também são 6. Também são 6. E sobrou 3 aqui para a gente baixar, né? E a vírgula, né? Pronto. Então, esse resultado do parênteses foi 36,66. Que aí nós vamos fazer o que com ele? Vamos pegar ele aqui e vamos diminuir, ó. Viu? Então, a gente bota o resultado e repete aqui na frente para continuar resolvendo. Vamos diminuir do 25,4. Aí agora, vamos pegar esse 25,4, colocar aqui embaixo do 36,6, né? Botar vírgula embaixo de vírgula. E agora aqui, né, com esses dois, com o resultado e com o 25, nós vamos fazer a continha de menos. Lembra? Completa aqui com zero, né, para não ficar nenhuma dúvida. Aí 6 menos 0 é 6. 6 tirando 4 fica 2. Bem aqui a vírgula desce. 6 menos 5 fica 1. E 3 menos 2 também fica 1. Aí o nosso resultado final aqui, 11,26, viu? Então aqui é só um exemplo onde a gente vai ter parênteses para resolver. A gente tem que lembrar que sempre tem que resolver primeiro a operação de dentro do parênteses para pegar esse resultado e resolver com o número que está fora, certo? Aqui eu sei que vocês também, eu sei que vocês ainda não viram essa multiplicação, né? Multiplicação de números decimais, mas está lá nas operações, assim, não viram esse ano, porque o ano passado é para vocês terem visto, né? Tenho certeza que vocês vão lembrar aí quando a gente começar a resolver, né? Então aqui, ó, 3,12 vezes 2,3, a gente arma a continha, 3,12 vezes o 2,3. Quando a conta é multiplicação, a gente não precisa se preocupar de colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Por que que a gente não precisa se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula? É porque na multiplicação a gente não desce vírgula, a gente conta as casas decimais que tem depois da vírgula e essa mesma quantidade de casas que tem depois da vírgula, aqui em cima nos termos que a gente multiplicou, a gente deixa lá embaixo no resultado, certo? Então aqui vai ficar assim, ó.
Vamos começar pelo 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Ó, nós não vamos colocar nada de vírgula aí no momento, né? Agora vamos multiplicar quem? O 2. Lembra, a gente começou a multiplicar o 3, ó, começamos a botar aqui o resultado embaixo do 3, né? Quando a gente for multiplicar o 2, vamos começar a botar aqui o resultado embaixo do 2, ó. Então, 2 vezes 2, 4, viu? Então, a gente vai seguir aqui, ó, a gente está multiplicando esse 2, então vamos colocar o resultado aqui embaixo do número que a gente está multiplicando. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. O que que a gente faz com essas duas parcelas que nós encontramos? A gente soma elas, né? Então aqui, ó, se quiser completar a casa vazia, pode completar, né? Então 6 mais 0 aqui vai ficar 6. 3 mais 4 vai ficar 7. 9 mais 2 vai ficar 11. Então 11 fica 1 e vai 1, né? E 1 mais 6 fica 7. Aí agora que a gente finalizou, é que nós vamos colocar aí o número, a vírgula, né? Então a gente vai contar, ó. Aqui em cima nós temos dois números depois da vírgula e aqui nós temos mais um. Então, o total de número depois da vírgula são 3, como a gente está vendo aí, ó, são 3 números, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Como eu tenho 3 números aqui no resultado, eu vou contar começando do final para o começo, né? Começando do final para o começo, eu vou contar 3 números. Então, está aqui o 1, 2, 3. E depois desse terceiro número, eu boto a vírgula. Então, meu resultado é 7,176, né? Então, o resultado dessa multiplicação, 7,176. Ok? Deu para ficar entendido? Se não, qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim na hora da aula, certo? Deixa eu caçar aqui um outro probleminha para a gente poder ensaiar ele aqui logo, né? A gente poder fazer ele. Ó, em relação aos parênteses, né? Quando a gente tem multiplicação aqui, né? Mesmo que eu tenha uma multiplicação, eu tenho que seguir a regrinha. Eu tenho que resolver primeiro o que está aqui dentro do parênteses para depois multiplicar com o número que está lá fora, certo? Então, aqui, antes de multiplicar pelo 3,4, a gente vai seguir aquela mesma regra que a gente fez na outra conta, né? A gente vai pegar esses dois valores que a gente tem aqui dentro, viu? Vamos somar eles, né? Vamos somar eles. Ou subtrair, que lembra que pode ser uma continha de mais, ou pode ser uma continha de menos, viu? A gente vai somá-lo e também poderia ser uma conta de menos, não teria problema, né? Aqui a gente poderia estar fazendo em vez de uma conta de mais, só um exemplo. E poderia ser o menos, né? Aí seria o mesmo processo, tanto ser mais ou menos. Só que se fosse mais, claro, a gente iria somar os dois termos, né? Sendo uma continha de menos, a gente não vai somar, a gente vai subtrair o que está dentro do parênteses, né? Seria uma continha de menos aqui. Então lembra, ó, casa vazia completa com zero. A gente ia pedir emprestado por 3, o 3 iria ficar 2, iríamos levar o emprestado desse zero que iria ficar 10. Aí 10 menos 5, 5. 2 menos 2, 0. Aí a vírgula desce. E 2 menos 1, né? Então aqui o resultado do parênteses, a gente conseguiu aí 1,05. E aí esse 1,05, nós vamos fazer a continha dele multiplicando pelo 3,4. Ok? Então aqui, ó, vamos lá. Lembra que a gente não precisa se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula quando a gente está multiplicando. Então a gente pode armar normal, né? A gente só vai contar essas casas decimais lá no nosso resultado final. Então vamos multiplicar aqui. Ó, 5 vezes 4, 20 vai 2. 4 vezes 0 são 0, desce o 2, né? Porque zerou. 4 vezes 1, 4. Aí lembra, agora nós vamos multiplicar o 3 e vamos começar a colocar o resultado aqui embaixo do 3, né? Na hora da gente fazer ali. Então aqui, 3 vezes 5, 15. Então, ó, o 3 aqui, o resultado embaixo dele. Vai 1, né? 3 vezes 0, 0, baixou 1 lá, né? Que lembra que foi 1 para cá que a gente colocou aqui em cima desse 2. E 3 vezes 1 são 3. O que que nós vamos fazer com essas duas parcelas? Somar ela, né? 0, 2 mais 5, 7. 1 mais 4 são 5. Aqui baixou 3.
Aí lembra, vamos fazer a contagem, ó. Dois números depois da vírgula, mais um número depois da vírgula, são três. Então, nós vamos contar aqui, uma, duas, três, e vamos botar a vírgula. Aí o resultado final daqui vai ficar 3,570, viu? Que pode vir associado multiplicação com soma, multiplicação com subtração. O que vier dentro do parênteses é a primeira coisa que você vai resolver. E depois resolve com o que está fora. Ok? Agora, se vocês observarem, eu estou fazendo a mesma conta, só que, né, eu tirei o parênteses. E agora, professor, sem o parênteses, quem é que a gente resolve primeiro? Se não tem o parênteses, primeira coisa que a gente vai resolver, se o parênteses não está fechando aqui a soma, primeira coisa é a multiplicação. Aí, segundo, viu? Viu? Aqui pode ser a primeira, multiplicar ou dividir, que pode ser uma conta de dividir também, ali em vez da multiplicação, né? Ou uma soma e uma subtração, que vai ser o segundo passo, viu? Então, ali o que que acontece? Se não tem o parênteses não está fechando aqui a subtração, então a primeira coisa a fazer é multiplicar. Então, o resultado aqui já vai ser outro, ó. Qual seria o que que nós iríamos fazer aqui agora? Iríamos pegar esse 1,25 e iríamos multiplicar pelo 3,4, viu? Aqui seria a primeira coisa a fazer a multiplicação. A gente iria esquecer isso aqui no momento, ó. Iria resolver logo essa multiplicação. Aí aqui, né? 4 vezes 5 são 20, né? 4 vezes 5 são 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2 que foi aqui, né? Fica 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, com o que foi fica 5. Agora vamos fazer o 3 e começar a botar aqui embaixo do 3, ó. 3 vezes 5, 15, né? Vai 1 aqui para cima do 2. 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7. E 3 vezes 1, 3. Aí aqui agora a gente soma as duas parcelas que apareceram, né? 0, 5. Lembra, por mais que eu complete com 0 aqui, vai continuar 0. 5, 7 mais 5 são 12, vai 1. 1 mais 2 são 3. Aí contando lá, ó, dois números, mais um aqui são 3 depois da vírgula, então vamos contar 1, 2, 3, vamos botar a vírgula aqui, né? 3,250. Aí nós vamos pegar aqui agora, pegar o 2,3, viu? Vamos colocar aqui um sinalzinho de mais, né? Porque senão vai ficar um número menor do que o outro. A gente tinha pensado nesse caso, né? Aí 3,250. Aí como é que nós vamos fazer agora para resolver? Nós vamos pegar esse 3,250 que nós achamos aqui e agora vamos armar direitinho, né? Vamos pegar aqui, ó, 3,250 e vamos colocar, como é uma soma, agora é diferente da multiplicação. Lembre que na hora de somar e subtrair, a gente tem que ter a preocupação com a vírgula, então como é que nós estamos somando, agora nós vamos colocar essa vírgula embaixo uma da outra, ok? E aí vamos fazer a soma. Então aqui eu tenho 0, e você pode completar as casas se você quiser aqui, que não vai fazer diferença, né? Porque é uma soma. Vai ficar 0, 5, 2 mais 3, 5, 3 mais 2, 5, e bem aqui onde está a vírgula, ela desce. Então, o nosso número vai ficar 5,550, né? No caso aqui, ou 55, né? Porque o zero aqui no final, como ele é número decimal, ele não tem valor, viu? O zero no final aqui, a gente pode até deixar de colocar ele, certo? Então existe esse probleminha, ó. Se tiver o parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. Se não tem o parênteses, a gente resolve primeiro ou a multiplicação ou a divisão de acordo com o que ela aparecer, certo? Vamos aqui começar a complicar um pouquinho, né? Eu sei que a divisão geralmente às vezes é um vilão, né? Na hora da... Entendem direitinho na hora de somar, subtrair, às vezes multiplicar faz tudo certinho, mas quando chega na hora de dividir, né? Principalmente o número sendo decimal, que já é mais difícil um pouco, né? Difícil entre aspas, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui o que que a gente estaria fazendo? A gente estaria dividindo 12,48 para 0,6. Vocês sabem, a gente tem que armar aqui a continha, né? Para fazer, ok? Aí aqui, ó,
Para a gente poder dividir, a gente teria que igualar as casas decimais. O que é igualar as casas decimais, né? É fazer com que essa vírgula suma desses números. Eu tenho que cancelar essa vírgula por essa para poder fazer essa divisão de forma correta, né? E bem mais prática. O que que eu faço? Ó, você vai observar, aqui depois da vírgula, você tem dois números. Então, aqui depois da vírgula, para aquela vírgula de poder sumir, aqui também tem que ficar dois números. Então, o que que eu faço para ficar dois números? O que que eu faço para cancelar aquela vírgula, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui eu posso acrescentar um zero, viu? Para poder cortar uma vírgula pela outra. Aí a gente estaria cancelando, né, a vírgula e o nosso número estaria ficando 12, 48 normal sem a vírgula, dividido por 60, viu? Aí a gente teria essa divisão. Aí aqui ficaria, né? Ó, 12 por 60 não dá. A gente iria juntar 124, que iria dar 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 60 dá 120, né? 2 vezes 60 dá 120. Quando a gente for diminuir aqui, né? 124 menos 120 sobra 4. Vamos baixar o 8. Aí vai ficar 48. Aí 48, né? Quando a gente baixou o 8, não dá para dividir para 60. E o que que a gente faz, né? Vamos ver aí o que que nós podemos fazer, né? Iríamos, né, colocar aqui uma vírgula e colocar um zero. Só que a gente tem que ver que o nosso número é 1000, né? É 1248. Aí aqui pode acontecer uma coisinha que é um erro bem frequente, né? Eu coloquei esses dois números até porque esse aqui é um erro frequente. A gente divide normalzinho aqui, né? Faz lá o 2 vezes 60, que dá 120 e sobra 4. Aí já quer baixar 8 e continuar. Só que se eu for dividir aqui botando um zero, ó, o número vai dar 2, alguma coisa. Só que 1248 por 60, aqui iria dar 20, ó. Viu? Não seria o 2. Então tem algumas contas que tem esse detalhezinho bem aqui com esse zero, viu? Na hora de resolver, ok? E aí agora, né, para poder fazer, é como se eu estivesse dividindo aqui, ó, 1248, viu? Que deu 20. Aí restou esse 48 que não vai dar, nós vamos botar uma vírgula aqui, vamos fazer isso, né? E aí vamos aqui, ó, 8. Até C vezes 8, 48. Se C vezes 8 é 48, 8 vezes 60 dá 480. Para 480, nada, ok? Zerou. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conta em relação à divisão, né? Elas podem aparecer e elas são uma pegadinha. A gente vai dividindo aqui, ó, como eu estava fazendo, ó, viu? A gente só olha para o número que a gente separou aqui, né? Que foi o 124. Aí a gente vai aqui dividir por 60. Aí bota aqui 2, que dá 120, que resta aqui embaixo 4. Aí a gente já quer de automaticamente baixar aqui o 8. Aí não dá, bota a vírgula, bota o zero, né? Aí aqui já vai dizer que vai dar 8, e aí aqui dá o 480, que vai restar zero. E aí a gente vai dizer assim, pronto, a conta tá certa e o resultado deu 2,8, né? E o resultado aqui deu 2,8. Não é, porque vai estar errado. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de continha assim, né? Para essa nossa conta estar certinha, sem nenhum problema, né? Para dar para fazer, a gente poderia mudar o número ali. Vamos lá mudar o número. Vamos usar aí um. Deixa eu pegar aqui um outro. Deixa eu apagar aqui logo, né? Vou apagar já volto. Ó, vamos seguir aqui, né? Vamos tentar resolver esse aqui. Deixa eu armar ele aqui de forma melhorzinha, que ali ficou muito, muito torto, né? Ó, 1,89, esqueci de botar a vírgula, dividido para 1,5. É 1,5. Então aqui já não vai acontecer aquele problema lá da gente ter que analisar as casas decimais, ó. Então aqui, para mim poder tirar essa vírgula, eu tenho que deixar aqui também duas casas, ó. Aqui tem duas depois da vírgula, então para cá ficar duas, eu tenho que botar um zero, né? Quando eu boto esse zero, aí eu posso automaticamente eliminar a vírgula e o meu número fica 189.
que eu posso dividir exatamente para 150, ok? Aí 189 dividido para 150, né, vai dar 1. Então, 1 vezes 150 é 150. Aí quando você for fazer a continha aqui, né, você vai ver que vai sobrar 39, né, ó. Sobrou 9, 8 menos 5 resta 3, aqui restou 0, né? Sobrou 39. 39 não dá para dividir para 150, então a gente vai colocar a vírgula, vai colocar o zero. Quando a gente iguala aqui, você pode até cortar o zero pelo zero, mas caso você não queira, é só você lembrar. 390 por 150 vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 150 dá 300. Né? Quando você for subtrair aqui, você vai ver que vai sobrar 90. E aí, como a gente já colocou aquela vírgula me dá direito a ir acrescentando um zero em cada parcela que for sobrando aqui, né? Então, nesse caso, 900 dividido para 15, ou se você quiser, você pode cortar esse zero por esse, né? Porque as casas decimais já estavam iguais, era a mesma coisa de você fazer aqui, ó. Viu? Queria sobrar o 9 e ele ficar o 90. Você vai ver que 6 vezes 15 dá 90, ou 6 vezes 150 é o 900, tanto faz, né? Que aqui vai restar o zero. Aí você vê, aqui não teve aquele problema de eu ter que acrescentar aqui um zero aqui na frente do 1, né? Igual lá no 20, por causa do valor do número. Então a gente tem que tomar cuidado com essas divisões que funcionam assim, certo? Então amanhã eu vou, opa, na nossa aula, né? Estou gravando agora à noite, falei amanhã. Aí na nossa aula eu vou postar o vídeo, viu? E colocar as questões que vocês vão fazer, né? Eu vou mandar diretamente as questões para vocês lá no grupo, ok?